O título da mensagem de hoje é disposição e fé para o que, gente? Superar expectativas. Quem aqui tem boas expectativas em Deus? Se eu e você tivermos disposição e fé, Deus tem poder para nos levar a superar essas expectativas. E a Bíblia está cheia, mas cheia de exemplos. É difícil escolher quais usar. E aí eu peço a Deus que dirija a gente. Começou a ficar ruim o som, estava bom. Para dirigir a gente, para nos ajudar. João capítulo 5, verso 1 diz assim: depois disso, Jesus voltou a Jerusalém, para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à porta das ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos esperando o movimento da água. Pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia quanto tempo? 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: você gostaria de ser o quê? Curado. Olha o que o homem respondeu. O homem respondeu, o que ele disse? Tem alguma coisa errada na resposta dele? O quê? Jesus perguntou se ele conseguia produzir a própria cura. Jesus perguntou se ele conseguia merecer ou qualquer coisa, se ele conseguia alguma coisa. Volta lá ao versículo 7, o 6. 6. 6. 6. Perguntou-lhe, o que Jesus perguntou? Pensa aqui comigo. A irmã Penha traz aquele cuscuz gostoso que ela faz. Aí ela fala: pastor, o senhor gostaria de comer cuscuz? Paulista: eu não sei fazer cuscuz. Ela perguntou, Marcelão, se eu sei fazer cuscuz? Para comer o cuscuz que ela trouxe, eu preciso saber fazer cuscuz? Alguém já deve ter entendido onde está o erro na tua vida. E na minha. Então é só na minha. Não saiu nenhum amém, é só eu que às vezes quero justificar. É só eu que quero explicar para Deus como que a coisa tem que acontecer. A pergunta de Jesus é: você quer? Você quer? Você quer? A pergunta de Jesus para mim e para você hoje é: o que você quer? Você veio a este encontro com Deus. O que você espera de Deus? Deus não se ofende em que tenhamos expectativas nele. Deus se ofende se nós colocarmos as nossas expectativas nos ídolos. Deus se ofende se nós colocarmos as nossas expectativas no dinheiro. Deus se ofende se colocarmos a nossa expectativa no ego, na vaidade, na carnalidade, na promiscuidade, na imoralidade. Quando as nossas expectativas estão em Deus, Deus se agrada, porque um pai gosta de ver que o filho recorre a ele, confia nele, conta com ele e está em relacionamento contínuo com ele. Deus não se ofende, que eu tenho expectativa que Ele me use essa noite. Imagina, ai Deus, eu vou lá te servir, sabe, mas eu nem quero nada em troca. Eu vou subir para pregar, mas nem precisa me usar. Faz sentido essa oração? E por que parece que faz sentido a gente falar: Deus, eu plantei algo, mas nem quero colher, eu sou bonzinho. Não, Deus, eu plantei e eu espero colher. Eu perdoei e eu espero ficar mais livre. Eu orei, eu espero ter alguma resposta. Não é que vai ser tudo do jeito que eu quero. Ninguém está falando que Deus é empregado de alguém. Estou falando isso. Porque quando eu falo que a gente cria expectativa, Deus pode dizer: isso aqui não é o melhor é isso aqui. Está tudo bem. Não é sobre ser filho birrento, mas é sobre ser filho. E o problema são os extremos. Tem gente que não sabe ser bom filho. Ou é filho para ser aquele birrento: não é do jeito que eu quero, ai não gostei, não fizeram o que eu queria, então também não vou mais, então também não volto, então também vou contaminar todo mundo, eu vou endemoniar. E o outro extremo: não posso pedir nada, senão parece que eu estou abusando, não posso falar nada, não, eu não posso. Ei,
Eu e você somos filhos. Abre o coração e coloca tudo diante de Deus. Ele vai dizer sim, Ele vai dizer não, Ele vai dizer espera, Ele vai dizer vem por aqui. Ele vai silenciar para você continuar lá até que Ele dê direção, mas Ele nunca se ofenderá com o filho que abre o coração diante dele. Jesus disse, vinde a mim, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei. Ele diz que, vinde a mim, Mateus 11, 28, todos estão cansados, sobrecarregados, eu vou fazer o que vocês quiserem. Ele diz que Ele vai dar alívio. Às vezes o alívio é, continua Rogério, Senhor, mas eu queria que tivesse mudado. Não, não vai mudar agora não, mas continua. O que Paulo ouviu do Senhor? A minha graça, o alívio de Paulo foi, esse espinho vai continuar aí, para você não ensoberbecer a sua alma, mas eu estarei presente com você durante todo o tempo que você sentir esse espinho na sua carne. Presta atenção que a presença é melhor do que presente. Não significa que Ele também não dê presentes. Mas algumas vezes, Ele vai dizer agora não é hora do presente, agora é hora da... Quem aqui gostaria de ter a presença de alguém que hoje você não tem, melhor do que qualquer presente do mundo? Minha mão está erguida. O que eu daria? Eu falo sempre isso, para ter uma mesa com meu avô e minha avó. Tem até que tomar cuidado de falar, eu até emociono. Não porque eu esteja lamentando nada, não. Sou muito feliz, muito grato e eu creio que eu procurei fazer alguma coisa para honrá-los e para amá-los, para retribuir tudo que eu recebi deles. Mas isso não significa que Deus não vai nos presentear ou nos abençoar. Significa que nós nos realizamos nele. Jesus chega para um homem que está 38 anos esperando. A Bíblia diz que a espera adiada adoece o coração, enfraquece os ossos, mas o desejo chegado é árvore de vida, floresce, dá vigor, dá frutos. A pergunta hoje é, eu e você estamos florescendo e frutificando ou secando e definhando? Gente que tem sempre olhar negativo, pesado, para o pior, sempre pensa no pior, sempre fala do pior, sempre expectativa no pior, está secando e não percebeu. Mas gente que tem expectativa no melhor, gente meio doida, eu conheço uns doidinhos que sonham que você não faz ideia. E irmãos, se eu contasse tudo que eu sonho, era capaz de eu ser preso. Eu era preso, eu era. Porque esses dias eu sonhei que eu prendia uma pessoa, que no país da atualidade, se eu falar, só se eu contar que eu sonhei que eu prendia ele, ele manda me prender. Não falarei mais. Entendedores entenderão. Se eu sumir, você já sabe, né? Brincadeira sem brincadeira, que está séria a coisa. A parte, você matou a sua capacidade de sonhar? Só porque nem todos os sonhos se realizaram? Olha aí que eu queria falar de sonhos esse mês, e o tema não é sonho, mas nós vamos falar de sonho. Não está no meu esboço, mas o Espírito vai entregar na hora certa. Volta a sonhar. Você pode dizer para quem está do teu lado, diga, volta a sonhar. Mas sonha com Deus, que é melhor. Porque tem gente querendo sonhar o sonho do outro. Tem gente querendo sonhar o sonho da sua carne. Tem gente idolatrando pessoas. Gente que se tornou irreconhecível, perdeu a identidade, perdeu o temor, perdeu o juízo, andando atrás de alguém. Eu tenho que me controlar para não falar. Tem gente que é besta. Deixa eu perguntar para o fulano se eu posso respirar. Posso respirar? Respire, mas pausadamente. Tomar banho, vou respirar, filho. Sai da minha aba. Hein? Mas tem gente que... Isso não estou falando só de namoro, noivado ou casamento. Quem é solteiro vigia. Se a pessoa é xarope antes do casamento, irmão, no casamento já não vai ser xarope, vai ser o laboratório inteiro. Fica a dica. Já é a xaropeta antes. Se a propaganda no bom comportamento é nesse nível de pressão e opressão, pula fora enquanto você é livre. Pode jogar na minha conta essa. Eu prefiro pagar a conta de alguém revoltado, o pastor falou uma coisa lá, e aí por isso, né? Do que pagar madrugadas atendendo quem não quer mudar. Porque ao longo de 24 anos, já atendemos para a glória de Deus muita gente que quis mudança. Mas já vi muita gente parar de falar porque não quer mudar. Não quer. Todo mundo seguia Jesus? Todo mundo seguia Jesus? Muita gente ia até Jesus, mas poucos o seguiam. Quando ele dá um discurso duro, de 70 ou 72, como diz na King James atualizada, por exemplo,
só ficam 12. No momento de transfiguração, no momento de ressuscitar a filha de Jairo, em alguns momentos especiais, só ficam 3. E ao pé da cruz só fica 1. E as mulheres, glória a Deus pelas irmãs. É porque tem hora quando o bicho pega aqui são as irmãs, é o Zé mais as irmãs. Olha o João aí, né, Zé? Mais as irmãs. E o João acabou de chegar ali e não entendeu nada. Falou, o pastor já está dedurando que eu cheguei agora. Eu falei, olha o João aí. Ei, todo mundo quer o milagre de Jesus. Mas quem quer continuar ouvindo Jesus quando ele dá uma palavra dura? Quem quer ouvir Jesus para recomeçar, para mudar tudo, porque está errado, está bagunçado, e não importa o tamanho da casa que você construir, vai ter que derrubar, para não cair na cabeça sua, da sua família, ou de outras pessoas, e destruir mais gente, fazer um estrago ainda maior. A Bíblia diz, quando o espírito maligno sai de alguém, ele rodeia a terra e volta. Só que ele não volta sozinho, o diabo é tão endemoniado. Ai, quase que eu falo uma bobagem. Não que fosse bobagem, mas ia ser duro de ouvir. Quer ouvir? Ainda bem, tem uns 4 aí. Que até o diabo dando uma volta no mundo ganha almas. E tem gente que ainda tira as almas que estão vindo na igreja. O diabo dá uma voltinha que ele dá no mundo, ele volta com mais. O ano está acabando. Com quantos a gente já voltou? Persuasivo, determinado, perseverante, constante. Pastor, não acredito que o senhor pegou o culto para elogiar o diabo. Não, estou dizendo que ele tem qualidades para o mal. E nós que deveríamos utilizar para o bem. Às vezes a gente não consegue firmar nem a gente mesmo. Irmão, se todo mundo que decidir firmar a si mesmo, a coisa já muda aqui. Já muda de figura. Aí depois vai multiplicando. Mas ele volta com mais. Pastor, foi duro esse discurso. Ainda bem que Deus me fez falar de Jesus antes do discurso duro. Ele volta com quantos? Mais 7. E se ele encontra aquela casa varrida e adornada? Não estou fazendo nada de errado. Está limpinho, bonitinho. Mas está cheio do que devia estar? Não está. Está cumprindo o propósito? Está honrando o voto que fez a Deus? Está honrando a Deus? Está construindo na presença de Deus? Não, pastor. Sem perceber, a gente começa a fazer o que esse homem fez. O verso 7 diz assim. O homem respondeu, não consigo, pastor, não consigo. Você não entende. Pastor, é que o senhor não entende. Você não está no meu lugar. Não estou. Não estou. Nem você no meu, nem o outro no seu, nem um do outro. Não. Mas quando Jesus chega com uma palavra para mim e para você, Ele sabe como é que está a nossa vida. Ele não errou o endereço, é com você e é comigo hoje aqui. Ou você vive de justificativa, ou você vive de resposta de Deus. As duas coisas não dá. Ou eu vivo um milagre, ou eu continuo bom em dar desculpas. Os dois não dá certo. Não vão andar juntos. Por que não, pastor? Porque a mensagem de hoje fala sobre fé, disposição para superar expectativas. Não é sobre o que eu quero, é sobre o quanto eu estou disposto a perseverar para viver o que Ele me prometeu. Quem entende a diferença disso? E uma das primeiras disposições que a gente tem que ter é a disposição de largar as desculpas. Larga a sacolinha das desculpas. Vamos fazer campanha, entregar sacolinha e ia pôr um papel escrito desculpas. Aí você ia largar ela, jogar ali no lixo e ir embora para casa sem desculpas hoje. Pronto. Quer dizer, a gente precisa visualizar para guardar na cabeça. Larga a sacolinha das desculpas hoje. Não consigo, Senhor. Jesus perguntou se ele conseguia, gente? Não. Pois não tenho quem me... Diga, primeiro nível, eu não sou bom bastante. Segundo nível, ninguém me ajuda. Já viu alguém falar dessas coisas? É que eu acho que eu não mereço, eu acho que eu não sei. Não, é que a minha situação... Não, sabe o que é? É que eu ajudo todo mundo, mas ninguém me ajuda. Que Deus injusto. Você serve a Deus e Deus deixa isso acontecer na tua vida. Pastor, você está falando isso porque todo mundo te ajuda. É? Graças a Deus eu tenho muita gente que me ajuda. Muita.
E muita, quando eu digo, eu não estou nem falando de volume, de quantidade, estou falando de qualidade. Ei, vamos voltar a olhar com bons olhos. É melhor ter um de verdade do que 100 de mentira. Porque no dia que o bicho pegar, os 100 de mentira vão embora. Um de verdade fica. É melhor ter um João do que 12 Judas Iscariotes. Porque quando o bicho pegar, quem fica aos pés da cruz, quem vai abraçar Maria, quem vai ouvir o coração do mestre, é João. Judas já vendeu e foi se enforcar. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente põe mais o coração nos Judas que nos vendem, do que nos Joãos que nos acompanham. Eu estou falando de mim, que muitas vezes passo por isso. Mas alguém? Às vezes eu fico ali, doente, por causa de um Judas que está traindo, apunhalando pelas costas, sendo ingrato, desleal, prejudicando o que a gente está fazendo. Ao invés de me alegrar e celebrar pelo João que Deus me deu. Vem me dar um abraço, João. Isso, olha isso, que bonitinho, João. Ó, ainda vai subir, nem pediu para subir, mas isso é filho. Deus te abençoe, meu filho. Amo você, viu? Você é um João que Deus me deu. Só não cai, filho, tá? Ei, valoriza o João que Deus te deu. Imagina a Ana solteira a vida inteira, o que seria de mim? Eu tenho que valorizar demais esse cara, ele vai casar com a Ana. Quem sabe do que eu estou falando sabe, né, Marcelão? É igual o Marcelão. São duas pessoas que eu valorizo. É que o Marcelão chegou o pacote resolvido. Graças a Deus. Faz assim, ó. Senhor, abre os meus olhos para enxergar os Joãos da minha vida. Amém. Guarda o coração contra o Judas. Judas, eu aprendi isso aqui quando era auxiliar. Meu pastor falava assim: a gente não tem que ficar se matando por causa do Judas. O Judas se enforca sozinho. O Judas sempre se complica com a própria língua. Eu já dei esse várias vezes. Gente, quantas vezes eu vi rodinhas de divisão dentro da igreja. Dali a pouco, a hora que um caía em si, ele vinha e denunciava todo mundo. O segundo caía em si, vinha e denunciava todo mundo. O mais lerdinho deles acabava ficando com a cruz toda. Porque os outros correram e pularam fora do barco antes. O Judas se enforca sozinho. O João fica ao nosso lado. Guarda a palavra. Davi disse no Salmo 16:8: eu tenho posto o Senhor continuamente diante de mim. Eu vou colocar Deus. Se mais ninguém tiver, Deus está comigo. Se mais ninguém ajudar, o Senhor é o meu ajudador. Se mais ninguém acreditar, Deus acredita em mim. Se mais ninguém me perdoar, Deus me perdoa. Se mais ninguém me amar, Deus me ama. Eu não estou sozinho mais. Quem aqui conhece Jesus? Você já não tem mais jeito de você ficar sozinho. Ele prometeu em Mateus 28, eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Acabou a vida de andar sozinho, o Senhor está contigo todos os dias. Agora a pergunta é, todos os dias nós reconhecemos Ele, valorizamos Ele, damos ouvido a Ele? Temos coragem de andar sobre as águas com Ele? Temos coragem de largar o que Ele mandou largar, abraçar o que Ele mandou abraçar, viver o que Ele mandou viver? Temos essa coragem? Ou vamos continuar dizendo, não consigo, Senhor, não consigo, Senhor, não consigo, Senhor. É porque eu não consigo, que é muito difícil. Ó, pastor, o senhor precisa entender a minha idade. Nós vamos falar de um cara hoje, sobre idade, se Deus permitir. Então nós vamos ver se você está no pacote ou não. Minha idade, pastor, se eu fosse mais novo, eu ouvisse essa palavra. É que o senhor não entende, pastor, esse negócio de assim, esses passos de fé na minha idade. Não é essa a questão. É disposição. Se a gente quer viver tudo que Deus prometeu, não basta ter fé. Tiago também falou disso e a gente também fala daqui a pouco. A gente precisa ter disposição. Esse homem paralítico disse, não consigo, Senhor, pois não tem quem me coloque no tanque. Segunda coisa, ele põe a culpa nos outros. Quando a água se agita, alguém sempre chega antes. Em terceiro lugar, ele diz que estão tirando a oportunidade dele. Fala comigo, Deus não é limitado, nem incapaz, nem incompetente. Porque se Deus abençoar o Zé Paulo, não vai poder me abençoar. Ele não é capaz de abençoar os dois? Ele é limitado? Ele é incompetente? Então pronto. Senhor, que bom que o Senhor vai curar aquele ali, mas vai curar eu também.
Na verdade, quanto mais o Senhor curar pessoas aqui, Deus, mais eu fico inspirado. O meu milagre também está chegando. O anjo está se movendo, daqui a pouco ele dá uma esbarrada em mim, ou eu esbarro nele. A gente precisa ter a mentalidade da mulher hemorrágica. Ela não clamou, Senhor, que ninguém te toque, que o povo saia, que Jesus passe sozinho aqui na vila. Ela podia ter orado para Jesus passar num cantinho sozinho. Ela fez isso? Falou, não preciso roubar a bênção de ninguém, mas se eu tocar na ponta do manto dele, das vestes dele, já é o suficiente, o que eu precisava eu vou receber, acabou. Nós precisamos ser igreja desse nível. Não importa quem está tocando no ombro de Jesus, não importa quem está beijando o rosto dele, porque às vezes quem está beijando é pior do que quem está só tocando no manto. O Judas beijava. Não importa quem reclina a cabeça no peito, quando eu falo não importa, é sobre não ter inveja, não disputar. Dá para entender? Não é sobre desmerecer ninguém, não. A mulher não pede para Deus exclusividade, ela pede participação. A igreja não é sobre exclusividade, é sobre participação. Por isso, panelas fechadas dentro da igreja são grupos plantados pelo diabo. E eu vou dizer de novo, panelas fechadas dentro da igreja são grupos plantados pelo diabo. Com frequência, só esses dias eu recebi uma mensagem de um jovem. Pastor, infelizmente ele ainda, em nome de Jesus, vai sair, mas ele ainda está afastado de Jesus. E ele mandou mensagem me agradecendo. Pastor, obrigado por acreditar em mim, obrigado por isso, obrigado. Mas ele falou tanta coisa bonita, que eu falei, irmão, você reconhece todas essas coisas bonitas, porque você não volta para Jesus logo de vez? E ele falou, pastor, aquele dia que o senhor, uma vez o senhor me mandou mensagem, eu morava em outro lugar. E eu visitei a igreja uma vez, e depois mandei uma mensagem, o senhor me respondeu isso, aquilo e tal. E depois eu vim, o senhor me observou, me notou, quando ninguém estava me notando, e pediu para colocarem eu no meio daquilo ali. E não sei o quê. Ei, com frequência eu e a pastora chegamos em alguém e falou, fulano, sabe aquele irmãozinho, aquela irmãzinha, aquele jovem, aquela jovem, aquele senhor, aquela senhora. Chega perto dele no final do culto. Não vai falar só com o seu grupinho. 1000% das reuniões de líderes eu falo isso. E 80% dos cultos eles não praticam. Não estou aqui brigando, nada, mas infelizmente. Mas pastor, é que eu gosto de falar com o Zé Paulo, eu também. Mas tem hora que eu não tenho que falar com o Zé Paulo. Eu tenho que falar com o novo, que está chegando na igreja. Porque o Zé Paulo sabe que se acabar o culto e não der para a gente se falar, a gente se liga depois, troca uma mensagem e está tudo bem. E se der tempo da gente se falar também, ele fica até o final, eu fico até o final. Até porque nós não vamos tirar ninguém da forca quando acabar o culto. Nem ele, nem eu, a gente está aqui para servir. Então a gente vai esperar, saiu, a gente senta. E aí, Zé, como é que tá? E tal, e não sei o quê. Ei, o reino de Deus não tem isso aqui. Outro vai tomar meu lugar. Ninguém me ajuda. Vamos derrubar isso. Porque sabe o que isso gera? Competição e comparação. As pessoas começam a um querer ser melhor que o outro. A gente não está aqui para competir com ninguém. A gente está aqui para ser aperfeiçoado por Cristo. Eu estou aqui para me tornar melhor em Cristo. Eu não estou aqui para me tornar melhor do que você. Eu não estou pregando para pregar melhor do que a pastora Angélica, a pastora Vanessa, que o Zé Paulo, que a irmã Cida. Eu não estou aqui para pregar melhor do que ninguém. Até porque essa aqui, quando começa a orar, ela ora, chora, pega fogo, eu já me lasquei, já fiquei para trás. Não, Deus usa ela com essa graça, usa o Zé com outro, usa a pastora Vanessa com outro, usa a irmã Cida com outra, e vai usando cada um segundo o dom que ele deu, e glória a Deus por isso. É sobre isso. Mas esse homem está sofrendo há 38 anos, e talvez o tempo foi passando, e ele foi ficando desgastado, porque não estou dizendo que ele começou assim. Às vezes você fala, não pastor, eu não sou a pessoa má, não, eu acredito, eu também não, senão você não estava aqui. A gente veio porque a gente quer Deus, amém? Só que às vezes, o tempo vai passando, e a gente começa a reter o que é ruim. Quando a Bíblia diz, ouvir tudo, retém o que é bom. A gente começa a reter o dia que alguém não ofereceu, o dia que alguém não serviu, o dia que alguém não fez. A gente nunca valoriza o que o outro fez pela gente. A gente tem dificuldade de lembrar que alguém nos carregou, como aquele paralítico, que 4 homens subiram no telhado, correndo o risco de cair e ficar paralítico igual ele. Mas a gente lembra de alguém que não deu uma vaga na casa. Irmãos, eu imagino, se aquele paralítico fosse uns crentes de hoje, era capaz dele sair dali. Tá vendo, se dependesse de vocês, ia chegar em casa e falar, fui curado. Porque 4 ajudaram, mas tem uma turma lá que não deixou nenhum passar. Para de ser chato dentro da igreja. Isso não é cristianismo, isso é hedonismo. Eu e eu. Pai nosso, porque o reino não é meu, o reino é... Quem entende? Não impacta, não empolga falar uma coisa dessa, porque a gente está pensando no nosso eu. E, gente, eu sou tentado, igual você, a pensar assim. Eu estava na viagem, eu pregando aqui, eu lembrei de umas 2, 3 situações
em que eu estava esperando assim na fila e a pessoa da frente, sabe, não saía, não resolvia nada e tal. E olha, eu falei, eu estou com pressa porque eu tenho que não sei o quê, porque eu estou com pressa. Por que não atende eu antes? Mas o outro chegou na minha frente. Não, mas é que o meu é rapidinho. E aí eu estava esperando. Aí a pessoa, quando terminou de atender o outro, ainda pulou atender o que chegou depois de mim. Eu não saí dando baixaria. E daqui a pouco eu tenho que falar ali de Jesus. A pessoa vai dizer, cristão, não sabe nem ceder a vez, o próximo. Não estou dizendo que a gente é obrigado a ficar para trás. Mas tem hora que o nosso cristianismo vai ser medido nas nossas justiças e direitos. Que não cedemos. Que cristianismo é esse? Como é que eu vou perdoar se eu não consigo nem ceder? Por isso a dificuldade em perdoar. Porque às vezes a gente não está preparado nem para ceder a vez. Pode ir você na minha frente, está tudo bem. Pode. Não, ninguém vai passar na minha frente, porque eu sou justo. Cuidado com o excesso de justiça, ninguém aguenta ela. A Bíblia diz, não sejam demasiadamente justos. Por que razão você destruiria a si mesmo? Excesso de justiça é autodestruição. Eu e você não passamos no tribunal de justiça de Deus. A gente passa debaixo da graça dele. É sobre isso. Não é sobre virar bagunça, gente. Pelo amor de Deus. Estou falando para bagunçar? Não. Mas aí eu fiquei quieto. Aí a pessoa que estava depois de mim. Isso foi lá em Fortaleza, na sala VIP. Já estava na hora de eu sair. Eu tinha que sair rapidinho para ir não sei o quê. E aí a pessoa que estava depois de mim, que estava lá fazendo barulheira e tomando não sei o quê, bagunçando. Ainda falou, aí, tá vendo? Faz bagunça, fica enchendo a cara. Eu não, fiquei quietinho na minha. Aí quando a pessoa falou, você. Eu falei, eu pensei comigo, obviamente, sou humano. Eu estou aqui, não me viu. Aí a pessoa falou, não, ele está aqui na minha frente. Aí a pessoa voltou, nem falou desculpa. Falou, pois não. Eu falei, eu quero uma água tônica. Eu não fiquei lá, não, sabe o que é? Eu não consigo nem respeitar da minha vez na fila. A vida da pessoa é amarga. Porque ela não consegue viver leve. Eu passei alguns anos ouvindo uma pastora americana chamada Joyce Meyer e ela me ajudou muito a aprender a viver mais leve. Menos tudo justiça, ferro e fogo, porque eu. Só que é engraçado que a gente quer que o nosso direito seja respeitado. Mas quando a gente vai quebrar o direito do outro, a gente quer compreensão. A gente quer compreensão, mas não gosta de compreender. A gente quer empatia, mas empatizar, nem sei se existe essa palavra, aí é difícil. Esse homem está dizendo assim, não consigo, não tenho ninguém, e os outros passam na minha frente. Não consigo, incapacidade, não tenho ninguém me apoia, os outros passam na minha frente. As pessoas ainda competem comigo, os outros são maus comigo, não estão vendo a minha situação. Irmão, pode perceber, qualquer lugar que a gente vai, que a gente está com pressa, na nossa cabeça, a gente pensa que todo mundo podia ceder a vez para a gente. Eu penso assim muitas vezes, já estou com a mão erguida, mais alguém comigo, aqui é só para viver verdade. Isso, opa, tem mais uns 4, o resto aí, vocês são joia. Eu ainda chego lá, mas eu sou tentado a pensar. Às vezes estou no mercado, eu tenho um saquinho com limão e um com maracujá. O outro carrinho cheio na minha frente, todos os caixas cheios. Aí eu fico falando assim, esse do carrinho cheio devia. E às vezes ele não. Podia, mas precisa, é obrigado? E está tudo bem, agora a pergunta é, você também faz? E se ele também está com muita pressa? Irmãos, a gente é tentado só pensar em nós mesmos. Só que quando a gente tira os olhos de nós e olha para Jesus, Jesus perguntou, você quer? Não é quem você é, como você vive, o que fizeram para você. Jesus fez uma pergunta. Cuidado, Jesus às vezes faz uma pergunta para a gente tem que contar um livro para ele. Porque a gente está com o nosso ego muito inflado. Senhor, sabe, deixa eu contar a minha história. Ei, posso contar uma novidade aqui? Jesus já sabe. Não, por favor, olha para quem está do lado e diga, Jesus já sabe. Quando ele der uma palavra que é para perdoar, não tenta convertê-lo. Jesus, deixa eu te falar, é porque o Leandro, você não sai. Ele toca ali, ele muda a nota para me derrubar, Senhor. Ele fala, eu já sei. Jesus já sabe. Eu não estou dizendo que a gente não possa falar com ele sobre assuntos da nossa vida. O que eu estou dizendo é que para de tentar impregnar e falar um monte de coisa para Deus, para convencer Deus que você não pode ser feliz. Porque alguém isso, porque alguém aquilo, Jesus já sabe. E sabendo de tudo, Ele trouxe eu e você para esse encontro.
Sabe por quê? Porque com disposição e fé, nós vamos superar expectativas. Esse homem tinha expectativa de ser curado por Jesus? Não. Quem que ele estava esperando? O anjo. O que ele esperava? Se é que ele esperava alguma coisa de Jesus, o que ele esperava? Não vou ilustrar essa, irmão, porque minhas costas estão abençoadas. Ele esperava alguém que pegasse ele e ficasse assim, ó, pode deixar, vou te ajudar. E fica segurando ele aqui um tempão, na beira do tanque, vai. O anjo. Segura eu aí, não deixa eu cair não. O anjo, caiu primeiro, curado. Igual a gente. Eu tenho a estratégia certa para resolver meus problemas. Eu tenho na minha cabeça como as pessoas podem me ajudar, como as coisas podem acontecer e minha vida muda. Quem mais? Se fulano que prometeu fazer isso fizesse, o outro que falou que ia fazer aquilo fizesse, o outro que falou que ia pagar, se o outro que falou que ia amar, se o outro falou que ia perdoar, se o outro falou que ia servir de verdade, nossa, de rebento, se todo mundo prometeu ganhar mais um para Jesus esse ano, se todo mundo prometeu evangelizar, se todo mundo falou que ia ser firme na igreja, se todo mundo prometeu que ia ser fiel a Deus, se todo mundo for dizimista, se todo mundo. A vida é assim? Mas a gente pensa assim? Aí Jesus entra em cena e diz assim, ei, para de criar... deixa eu só te falar, tudo isso que eu falei não é justificativa para continuar sem vergonhice, desonrando a Deus, infiel, desleal e mais um monte de coisas. É só para a gente já não ficar com o coração manchado, porque alguém tem disposição para tudo lá fora, mas só aquilo que você chama nunca tem. Não dá, é difícil. Esse homem vê um monte de gente passando à frente, mas a vez dele nunca chega. Deus nos chamou essa noite para dizer, chegou a vez de todo mundo que crê em Jesus. Eu vou dizer de novo, Ele chamou a gente hoje para dizer, chegou a vez de todo mundo que crê em Jesus. Jesus não veio promover uma competição, Jesus veio liberar a oportunidade. Ele é o caminho, para o milagre, para a cura, para a restauração, para o que for. Ele é a verdade, e a verdade muitas vezes vai ser dura de ouvir, mas ela vai valer a pena porque ela vai nos purificar, nos levantar, nos libertar, nos curar, nos transformar. Ele é a vida que a gente precisa. Eu não tenho ninguém, alguém entra antes de mim. O verso 8 diz. O verso 8, Jesus lhe disse, o que Jesus disse? Levante-se, pegue sua maca e ande. O verso 9 diz, no mesmo instante o homem ficou o quê? Curado, ele pegou sua maca, começou a andar. Aí vai dizer que foi no sábado, que o pessoal perseguiu e tal. Mas me chama a atenção que ele o quê? Quase perde o milagre. Por querer explicar para Jesus. E Jesus só fez uma pergunta: você quer ser curado? Isso aqui serve para mim, tá? Quantas vezes eu perdi algo que Deus ia fazer na minha vida porque eu quis explicar demais? Alguém mais? E Deus querendo mudar a nossa vida, mudar o nível, mudar a situação, virar a chave. Mas a gente explicou para Deus o porquê que Ele não podia virar a chave. Porque ninguém ama, porque ninguém ajuda, porque ninguém se importa. Por quê? E a gente fica no mesmo lugar. Não, porque fulano não falou que eu podia ir agora. Então fica debaixo da bênção do fulano. Eu fico debaixo da bênção de Deus. Eu quero ouvir Deus, eu quero me conectar com Deus, eu quero agarrar com Deus. Primeiro tópico, primeiro destaque de hoje, diz assim, ó. Cuidado com a expectativa sem disposição. Aquele homem tinha expectativa, mas não tinha disposição. Para quê? Para crer em Jesus. Jesus perguntou, você quer? Ele estava lá, gente, há quanto tempo? Não sei. Há anos. 38 anos é que ele é paralítico. Mas há quanto tempo ele está? Ele está há bastante tempo, ele está frustrado, ele está machucado, ele está magoado. Esse é o meu retrato de muita gente dentro da igreja. Pastor, por que o senhor fala dentro da igreja? Porque ele está ali no tanque onde diz que o anjo visita. A gente está na igreja, a gente diz que Deus visita essa casa. Visita ou não visita? Opera ou não opera? Envia anjos aqui ou não envia? A gente ouve testemunho dos outros ou não ouve? Mas tem gente que parece estar igual ele. Eu só ouço dos outros e nunca acontece comigo. Talvez já tenha acontecido, só de você estar aqui já é um milagre e você esqueceu de agradecer a Deus para poder acessar o próximo. Porque sem gratidão ninguém vai para o próximo nível.
Tem gente que há muitos anos não sai do mesmo nível, porque há muitos anos não consegue passar uma semana só agradecendo. Eu não estou falando que é uma semana perfeita, eu só estou falando sobre, fui tentado aqui a reclamar, a murmurar, mas sai, perdão Senhor, obrigado, gratidão. Obrigado, estou vivo. Obrigado, eu tenho a tua palavra. Obrigado, eu tenho uma oportunidade. Obrigado, o Senhor está falando comigo. Aquele homem tinha expectativa. Ele queria ser curado. Mas ele não tinha disposição para fazer diferente do que ele tinha pensado. O que tem coragem de fazer diferente do que você planejou, se Jesus assim mandar? Tem gente que tem disposição nem para falar amém. Mas tem expectativa. Eu fui para o culto e não aconteceu nada. Não mesmo, inclusive você não participou. Você assistiu. Não é filme. Até no teatro, o pessoal que está interpretando espera as palmas, a interação. Quem já assistiu peça teatral? Espera ou não espera a reação? Isso, igual eu fico esperando aqui. De vez em quando a cabelecinha balança, glória a Deus pela vida de Elisângela, e mais alguns aí que, a Elisângela dá aquela derrapada. As capotadas da Elisângela são um bálsamo na minha vida. Porque ela responde, ela participa, quando às vezes ninguém tem coragem, todo mundo com medo. Irmãos, eu sou igual a você, às vezes eu sento, às vezes eu também fico com vergonha, com receio. Mas não é sempre não, de vez em quando. E aí ainda bem que tem alguém ali que fala, não, vai, manda. Ei, a gente tem disposição para sair do nosso quadradinho e nos mover conforme Deus está mandando? Olha a diferença para Lucas capítulo 10, do verso 38 ao 42, eu vou ler bem rapidinho. 2 mulheres. Jesus e seus discípulos seguiram viagem, chegaram a um povoado onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se aos pés de Jesus e ouviu que ele ensinava. Marta, porém, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse, Senhor, não incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho. Nossa, gente, como tem gente que tudo que ele faz, ele está olhando o que o outro está fazendo. Eu vim limpar a igreja, mas ninguém veio. Eu vim limpar a igreja, mas olha o outro que não pega a vassoura. Olha o outro enrolando, conversando na porta. É ruim, eu sei que é ruim, gente que enrola, que dá migué. Mas se for para você fazer reclamando, não faz, deixa o outro fazer. Porque você limpa o ambiente da sujeira e intoxica o ambiente com a tua alma. Tô limpando... Não, melhor não. É melhor eu ler, né? Porque tô limpando a casa, hein? Ninguém entra aqui com o pé sujo. Tá sujo, não, mas eu limpei. Não... então não pode nem entrar mais. Gente, não estamos falando sobre viver uma bagunça. Quem entende o que eu estou dizendo? Mas cuidado com o extremismo. Tem gente que não vive. Sabe aquele aparelho de jantar que está esperando uma ocasião especial? Que ela não seja uma visita de consolo. Porque não foi usado o aparelho de jantar quando era para ter sido usado. Estou esperando eu ter o aparelho de jantar, a mesa perfeita, o lustre perfeito. Eu lutei muito com essa mulherzinha aqui, maravilhosa, linda. Recebeu alguém em casa, não, porque a casa é pequena, não, porque isso, porque aquilo. A pastora, quando ela faz o garbanzo, sabe, Marcelão? O Marcelão já até fez assim, ó. Aí, linda, vai chamar alguém, não sei o que, tal. Aí o Marcelão já fala, eu sou o primeiro da lista, porque eu não sei o que lá, e a pastora gosta, toda cozinheira gosta que a pessoa elogia, né? E o Marcelão marcou a pastora nesse prato. Então toda vez que ela faz, ela fala, vou chamar o Marcelão. Aí, mas eu queria chamar fulano, eu queria chamar fulano. Pode chamar, linda. Eu falo, eu vou no mercado, vou comprar. Não, mas é muita gente, aqui não cabe. Não, linda, senta no sofá. Imagina que eu vou chamar alguém para sentar no sofá e comer. Fia, a pessoa está preocupada em como está o prato, não em como está o assento. Não, eu vou te dar um toque. Eu estou preocupado só com o prato, como até em pé. Eu comia na casa da minha avó, na soleira da porta. Fazia lição, quem sabe que é soleira? Graças a Deus, 7 pessoas. Os outros 70 não sabem. É uma linguagem muito moderna. Aí o pessoal antigo não sabe. A minha avó morava numa vilinha. Aí as casas ao lado, os meninos chegavam da escola, o povo jogando bola. Aí eu fui ensinar desde pequeno. Primeiro a obrigação, depois a diversão. Quem não respondeu é que não quer produzir prova ou que não foi ensinado. Beleza, mas eu fui ensinado. Primeiro obrigação, depois diversão. Aí eu chegava, eu queria ir jogar bola, eu queria brincar com os meninos. Minha avó faz a lição primeiro. Eu pegava a lição. A bola aqui no pé e o caderno aqui. Desse jeito que eu sou canhoto, tá?
Aí minha avó, agora você vai comendo açaí. Traz aqui. Pronto, terminei. Posso ir? Pode. Irmão, estou eu preocupado com poltrona, sofá, cadeira de não sei o quê. Mas às vezes, a gente deixa a vida passar. Por coisas tão pequenas. A gente está igual Marta. Reparando em tanta coisa. E olha, por favor, eu estou falando da Marta olhando como se fosse para ela, tá? Não é nem falando de apontar os outros. Porque a Marta aqui está apontando a Maria. Mas às vezes a gente faz isso com a nossa própria vida, a gente se sabota. Eu já me sabotei muito, por não me achar preparado bom, ou não ter o suficiente para oferecer. Quem mais? Eu já subi para ministrar me achando, Deus, eu vou. E aí Deus é tão bom que a maioria das vezes, hoje eu estou feliz, eu estou bem, tá? Não precisa falar coisa bonitinha para mim no final não, pode dar bênção. Não que você não possa contar testemunho, mas não precisa. Mas teve dia, que o que me sustentou foi alguém dizer, pastor, eu precisava ouvir isso. Foi um abraço de alguém, foi uma mensagem de alguém dizendo, obrigado por não desistir, obrigado por isso aqui. Porque a gente é humano. Mas a gente não pode viver nesse loop eterno. Tem gente que é assim todo dia, toda hora. De vez em quando é normal, mas viver assim não. Não incomoda, vai dar dura em Jesus, que minha irmã fica aí sentada enquanto eu faço todo o. Diga-lhe que venha me ajudar. Diga que venha ajudar, 41 e 42. Vamos lá. Mas o Senhor respondeu, Marta, Marta, você se preocupa e se inquieta com todos esses detalhes. Apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, ela fez a escolha e ninguém tomará isso. Ainda bem que você fez a escolha certa, eu e você estamos aqui, ninguém vai tirar isso da gente. A palavra, a unção, o mover, o ambiente, tudo isso ninguém pode tirar da gente, porque nós viemos. Estamos de coração aberto. Também não adianta aí ficar de coração fechado. O pastor falou aquilo por causa de mim, claro. Eu decidi sabotar 70 pessoas no culto, 50 pessoas no culto por causa de você. Correu o risco dos 50 não voltarem porque eu queria falar só com você. Ao invés de chamar e conversar. Para. A palavra é para você, sim. É para mim, sim. É para o outro, é para mais alguém aqui? Fala aí, só se é de verdade, por favor. A palavra é para mim. Diga, essa palavra é para mim. Pronto, então quem pensou que estava falando? Você está falando de mim, né? Estava e de todos esses outros que responderam. Então vem em grupo já. Mas eu sou assim também às vezes. Eu falo, aquilo ali é comigo. Aí Deus fala, claro que é, Rogério. Mas me ouve. Tenha disposição e fé. Eu vou te fazer superar expectativas. Qual a expectativa de Marta? Arrumar casa para Jesus. E tem que arrumar. Preparar comida, joia. Mas agora Jesus começou a ensinar, Jesus começou a pregar. Nada é mais importante do que ouvir Jesus. Então para a limpeza, para o trabalho, para tudo e vai ouvir Jesus. Para tudo. Pelo amor de Deus, tá? Não vai começar, quem fica em casa para resolver as coisas da casa chegou, você não arrumou, não limpou, filho, esposa, marido, você ficou de lavar a louça. Eu estou na palavra do pastor, eu passei o dia no YouTube ouvindo mensagens. Sai, Marta, que o Senhor te repreenda, eu sou Maria. Cara de pau. Não é disso que estamos falando. Estamos falando dos excessos. Não pula para o outro excesso. Ninguém pode. Olha o segundo tópico, presta atenção nesse contraste. Também não adianta ter disposição sem... A Marta tem muita disposição. Ela varre, ela limpa, ela cozinha, mas ela não está preocupada com a visão de Jesus. O que Jesus quer que eu faça agora? Mais importante do que estar com Jesus é ouvir o que Jesus quer que você faça. Porque tem gente que teve vários encontros com Jesus e a vida nunca foi mudada. Uma mulher hemorrágica, volto a dizer, falou, se eu tocar na ponta das suas vestes. A expectativa dela era só o quê? Jesus parou e falou para ela sobre vida eterna, salvação. A expectativa foi superada ou não foi? Diga, o meu Deus tem poder para superar minhas expectativas. Ele é poderoso para fazer tudo abundantemente, além do que eu pedi ou pensei. Segundo o poder que opera em nós. Falamos disso mês passado inteiro, Efésios 3:20. Aquela mulher foi e tocou. Teve visão e disposição. Não adianta ter disposição, mas não ter visão. A pessoa com disposição e sem visão, corre o risco de cair na religiosidade, legalismo religioso. Com o mosquito engole um camelo, vê o cisco no olho do outro, mas não enxerga a trave da sua boca grande que está falando mal da vida do irmão.
Sempre tem uma coisa para pontuar. Não, deixa eu te falar daquele irmão que senta no céu, deixa eu te falar daquela irmã que não sei o quê, não, longe de me julgar ou fazer fofoca. Eu vi uma camiseta, fui na feirinha lá comprar um vestidinho para Bela. E aí a pastora falou, compra 2 ou 3. E eu, pá, né, linda? Resolvi. Não cabia nem, fechava a mala para voltar. Falei, Jesus, me ajuda com as vendas aí pela frente, porque esse aqui eu tenho que levar para a Bela, esse aqui combina com a Bela, esse aqui tem cerejinha. Onde viu o vestido com 2 cerejinhas penduradas? A hora que nós entregamos para ela, ela pôs a cerejinha na boca. Não fiz, isso não é de comer. Mas eu conheço a gordinha que eu tenho. Conheço. Aí eu vi uma camiseta. Não me venha com fofocas, não gosto de fofoca, mas me conte. Gente, incrível! Criatividade. O cearense é fora da curva no humor, eles são demais. Eu quase comprei aquela camiseta. É que não ia cair bem em mim. Ia pegar mal. Imagina, você viu a camiseta do pastor. E se eu dou de presente para alguém também, né, Zé, ia soar como uma direta. Então eu falei, só tira uma foto e conta a história. Vida que segue. Não gosto de fofoca, mas me conta. E aí? Nós temos disposição com visão ou somos religiosos? E eu termino lendo com vocês. Não, na verdade tem 2 textos que eu iria ler com vocês. Vamos lá, vamos ler o João 9. Se não der para ler o outro, a gente não lê, está tudo bem. João capítulo 9. A gente já foi no João 5, Lucas 10, agora João 9. Verso 1 diz assim, do 1 ao 7. Enquanto caminhava Jesus, viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram, Rabi, por que esse homem nasceu cego? Foi por causa dos seus próprios pecados ou dos pecados dos seus pais? Jesus respondeu, nenhuma coisa nem outra, isso aconteceu para que o poder de Deus se manifestasse nele. Devemos cumprir logo as tarefas que nos foram dadas por aquele que me enviou. A noite se aproxima quando ninguém pode o quê? Trabalhar. Mas enquanto estou aqui no mundo, eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu no chão, misturou a terra com saliva e aplicou-a nos olhos do cego. Em seguida disse, vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O que diz o final do versículo? Só me ajuda numa coisa. Esse homem pediu para ser curado? Por favor, esse homem pediu, no texto está escrito que ele pediu para ser curado. Quando Jesus cuspiu no chão, fez lodo e passou no olho dele, começou a arder, ele reclamou com Jesus. Tem gente que está doido para falar mal de mim hoje quando acabar o culto. O pastor falou aquilo, eu não gostei. Se Jesus passasse cuspe com terra no teu olho, você ia gostar? Pelo amor de Deus, tá? O nível Jesus é Jesus, eu sou só comedor de arroz e feijão. Mas eu sou servo dele. E por bondade, graça e misericórdia dele, eu tenho ouvido. O que a gente ministrou aqui na quarta passada, está no desenho dessa virada do calendário. Nós vamos falar mais disso. Eu não tinha lido ainda e nem visto. Mas tem algumas pessoas com autoridade que a gente ouve e que falaram exatamente a mesma coisa que o Espírito Santo soprou no meu ouvido aqui, desde a virada do mês. O que a gente faz com os comandos de Deus? Vocês ouviram um comando para vir hoje CA e vieram, glória a Deus. Eu ouvi um comando de CA hoje com vocês, glória a Deus. Eu não vou sair daqui do mesmo jeito, nem você. Deus supera as nossas expectativas. Eu creio nisso. Agora esse homem não pediu nada. Ele podia olhar e falar assim, que absurdo, cuspir, passar no meu olho, você quer me humilhar, eu não te pedi nada, eu estou aqui no meu canto cego. Ele não se revoltou com a forma como Jesus tratou para curá-lo. Mas a gente se revolta com alguns tratamentos de Deus ao longo da caminhada. A gente se revolta porque Deus não fez do jeito que a gente queria. A gente se revolta porque Deus não fez conforme a nossa expectativa. Mas a gente se revolta quando a gente não está andando em fé. Porque quando a gente anda em fé, a gente sabe que aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram e ainda não entrou no coração do homem, Deus, o Senhor, tem preparado para quem o ama de verdade. Se eu e você o amamos de verdade, a gente confia mesmo sem ver. Porque fé é isso. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que ainda não se vê.
Esse homem ainda não via, mas já via. Como assim, pastor? Antes de enxergar, ele viu. Você pode dizer comigo, diga antes de enxergar, ele viu. Porque ele viu pelos olhos da fé, depois ele enxergou pelos olhos humanos. Hoje eu vim aqui para ver pelos olhos da fé coisas novas para a minha vida. E depois os meus olhos humanos vão enxergar e eu vou glorificar o meu Deus. É sobre isso. Está ardendo, mas eu estou na visão de Deus. É melhor na visão de Deus ardendo do que no conforto sem a visão de Deus, cego. Aquele homem sai andando com os olhos ardendo, mas diz, me ajudem a chegar no tanque de Siloé. Tem um tanque no meio do caminho, não quero saber. Tem alguém com um jarro d'água no meio do caminho, passa que isso aí está ardendo. Não, eu tenho uma palavra. Eu tenho uma? Alguém aqui tem uma palavra de Deus? Agarra e vai até o fim. Mas o pastor está doendo, às vezes dói. Está ardendo, às vezes arde. Estão zombando de mim, olha lá o cara com cuspe na cara achando que vai ser curado. Nunca! Que palavra que eu disse? Nunca um cego de nascença havia sido curado na história da humanidade. O que significa isso? Que quem tiver coragem de fazer o que Jesus mandou, mesmo se ninguém mais tiver coragem, também está pronto para viver o que ninguém nunca viveu da parte de Deus. Quer viver algo extraordinário? Se sujeite ao extraordinário de Deus. Jesus não impôs a mão, não orou, não falou, abre-te, nada. Cuspiu no chão, fez lodo, mandou nos olhos dele e falou, agora vai. O homem não pediu, o homem não justificou. Ele ficou dando desculpa igual o paralítico do tanque de Betesda. Senhor, nunca se ouviu falar de alguém que fosse curado de cegueira porque era cego de nascença. Quem foi curado de cegueira adquiriu, se tornou cego no meio da vida e depois voltou a enxergar, mas nascença não, Senhor, deixa eu te explicar. Não, para de querer pregar para Jesus e ouve o que Jesus está pregando para você. A gente tem a mania de ficar querendo pregar para Jesus. A gente se enche tanto de eu, que a gente quer pregar de volta para Jesus. A gente tem dificuldade às vezes de absorver o que Deus está entregando, colocar em prática fé e disposição, de novo, andando lado a lado. O homem foi, lavou-se e voltou como? Põe o tópico aí para mim, por favor, presta atenção nisso aqui, é o tópico. Ele teve o quê? Visão antes mesmo de enxergar. A direção de Jesus é a visão que precisamos. Chega de dar desculpas diante de Deus. É hora de crer e agir sobre a palavra, porque crendo e agindo sobre a palavra com disposição e fé, nós vamos superar expectativas. Aquele homem não tinha expectativa de ser curado, porque ninguém nunca tinha sido curado de cegueira de nascença, mas ele teve fé quando Jesus falou e teve disposição de andar até chegar no tanque certo, e com aquela fé e aquela disposição, os olhos dele se abriram, e muita gente foi impactada. Se prepara, porque Deus vai inaugurar um tempo novo na tua vida, e muita gente, na nossa vida, e muita gente vai ser impactada com o que Deus está fazendo em nosso meio. Só quem crê diz. Pode aplaudir a Jesus, Ele merece toda a honra e toda a glória a Cristo.